E aí ele continua no versículo 7 e diz: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim. Então, o povo de Deus está espalhado pelo mundo todo, porque foi o próprio Deus que fez isso. E vós vos convertereis a mim, guardarei os meus mandamentos, os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar. O meu próprio Deus ajunta o seu povo e leva a igreja e leva a congregação. O próprio Deus faz isso. Está todo mundo espalhado. Ele mesmo ajuda. O Espírito Santo leva aquela alma que é de Deus. Amém, glória a Deus. E vós os convertereis a mim, guardarei os meus mandamentos, farei. E então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. E ele dizia: Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Que desejam, é um desejo que flui do coração, que desejam temer ao teu nome. E fazer prosperar hoje o teu servo, dai-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele era um copeiro do rei. E ele pediu o quê? Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Todos ali desejavam temer o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal é a inteligência. Se apartar do mal. E fazem prosperar hoje o teu servo. Ele pedia de Deus para o próprio Deus fazer com que ele prosperasse. E dai-lhe graça. Prosperidade vinha do coração de Deus para o seu servo e graça perante este homem. Então era eu o copeiro. Que oração maravilhosa, né? Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Amém. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele,
Eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Ele estava triste porque nós já lemos, por causa do estado de ruína em que estava Jerusalém. E os judeus estavam na miséria. Por que Neemias estava triste? O servo de Deus? Porque os judeus tinham sido levados para o cativeiro, porque os judeus estavam em grande miséria e desprezo, e porque os muros de Jerusalém estavam fendidos e as suas portas queimadas. Por isso que Neemias estava o quê, irmão? Triste. Muito triste. Muito triste. E aí o rei me diz: por que está triste o teu rosto? Ele era copeiro do rei. E o rei percebeu que o semblante de Neemias estava triste, pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. O rei percebeu, o patrão dele, o chefe dele, percebeu que ele estava triste. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolado e tendo sido consumida as suas portas. Jerusalém, ele fala e diz: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada. Jerusalém estava assolada. E tendo sido consumidas as suas portas a fogo, queimada. Tudo ali tinha pego fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então ele foi orar e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me ouvis, que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quando durará a tua viagem? Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deis-me carta para os governadores da além do rio, para que me
passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para construir as portas do poço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Tudo que estava acontecendo com ele era a mão, todas as coisas maravilhosas que estavam acontecendo com a Neemias era a mão de Deus, a boa mão de Deus que estava sobre Neemias, estava sobre mim. Glória a Deus, louvado seja. Então vi aos governadores da lei do rio e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. E o que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, o viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar, e cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro, contemplei o muro, voltei, entrei pela porta do vale e assim voltei. Não soube os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em obra. Amém, glória a Deus. Conversa bem franca com os seus irmãos. Bem vede vós a miséria em que estamos. Todo mundo estava na miséria. Não era só o povo, era todo mundo. Vocês estão vendo a miséria em que estamos. Que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em Ocá. Era um convite: vem, vamos reedificar Jerusalém. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o árabe, eles zombaram de nós, desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus,
Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Olha, veja que existe um Deus todo-poderoso. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era um copeiro do rei, mas que ele amava Jerusalém. Ele era um cidadão, ele era um servo de Deus. Era um copeiro do rei. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória, Jesus. Veja que o Sambalate, o Oronita, o Tobias, esses personagens, o servo amonita, eles zombavam de Neemias, enquanto Neemias com os seus irmãos, os que desejavam temer ao Senhor, ele disse assim: ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer ao teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, o rei. Então era eu, copeiro do rei. Esses que zombavam de Neemias, da tristeza do coração de Neemias e da tristeza da miséria dos judeus, que não queriam o bem dos judeus, eram inimigos, eles não tinham memória. Neemias foi bem claro em dizer para eles: nós levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Não tem, são inimigos de Jerusalém. Os que trabalharam na edificação dos muros, e levantando-se Eliasebe, o sumo sacerdote com seus irmãos sacerdotes, edificaram a porta do gado, o qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Mei, e consagraram e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, e também ao seu lado edificou Zacu, filho de Iri, e a porta de Peixe edificaram os filhos de Azená, a qual enmadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E o seu lado reparou Merem, filho de Urias, filho de Ocós, do seu lado reparou Mesulão, filho de Berequia, filho de Mezebel, do seu lado reparou Zadok, filho de... E ao seu lado repararam os Tecoíta, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Então os que trabalharam aqui na edificação surgiram os inimigos e eles pretendiam retardar a edificação dos muros. Os inimigos de Jerusalém, dos judeus, surgiram e eles tinham só uma intenção: retardar a edificação dos... Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificarmos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus
falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que faz esses fracos judeus? Permite-lhes isso, sacrificarão a Cabalão num só dia, Cabalão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. E caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubra a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobia e os aróbios, os amonitas e os artoditas, que tanto ia crescendo, repararam a reparação dos muros de Jerusalém, que já os roturas começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Ligaram-se entre si todos para verem atacar Jerusalém, para o desviar do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra ele de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, nós não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nesta nada saberão disso, nem verão, até que entramos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a morte. Pelo que pus guarda nos lugares debaixo, por trás do muro, nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Ele diz: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e à altura metade deles tinham lanças, e os escudos, os arcos e as couraças, os chefes estavam por detrás de todas as casas de Judá, os quais edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam cada um com a sua mão vazia, obra, e na outra tinha as armas. Faziam a obra e na outra as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, edificavam e tocavam a trombeta, que estavam junto comigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E disse aos seus nobres, e aos seus magistrados, e ao seu resto do povo, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros,
no lugar onde ouviste o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, nosso Deus peleja por nós. Assim trabalhamos na obra, metade deles tinham as lanças desde a subida da alva até a sair das estrelas. Também naquele tempo disse o povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite não nos sirva de grande dia a obra, e nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam, lançávamos as nossas vestes, cada um com as suas armas.